Não é porque é difícil que eu vou deixar de lutar, que eu vou deixar de batalhar, que eu vou deixar de existir, que eu vou deixar de viver, né? Até porque minha existência é uma vitória. E toda vez que eu saio de casa, eu estou mostrando para a sociedade que eu existo, que eu resisto e que eu vou continuar. O que faz uma escola são seus estudantes e docentes. Aqui no Conexão Trevisan, trazemos algumas dessas jornadas, de pessoas que se destacam em suas carreiras. Espero que essas histórias de desafios e conquistas sirvam de inspiração para você. Olá, a gente está aqui hoje com a Marcela Bosa, ela é bacharel em Física, foi aluna da Trevisan Escola de Negócios no curso de pós-graduação em ESG e é uma das primeiras mulheres trans a ser gerente num banco, numa instituição financeira importante aqui no Brasil. Ela tem um livro que chama Má, Eu, Mulher Trans, e também é cineasta e palestrante, né, Má? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, é um prazer te receber e te ouvir. Uma alegria muito grande. Eu costumo dizer que sempre que eu posso participar de qualquer coisa, de qualquer evento, qualquer podcast, qualquer palestras, é muito bom porque com isso eu consigo cada vez mais normalizar a existência de pessoas trans. Mostrar que a gente vive, que a gente come, que a gente também tem hobby, também tem defeito. Então, para mim é uma alegria, uma grande satisfação estar aqui, porque isso é uma coisa que me representa e me dá significado na minha vida. Eu fico muito feliz com a tua presença e com a tua existência e que você esteja aqui com a gente no programa hoje, porque, de fato, o Brasil é um país hostil, né, para o público trans, é um dos países mais violentos do mundo, né, para a população trans, e não deve ter sido fácil para você chegar até aqui num cargo de gerência. Você é uma das primeiras mulheres em cargo de gerência numa instituição financeira no Brasil, no Banco do Brasil, isso é muito importante. E também foi uma das alunas que participou do curso ESG de pós-graduação da Trevisan Escola de Negócios. Eu queria que você contasse um pouco, primeiro, a sua trajetória pessoal, como é que foi para você se perceber como uma mulher trans e em que momento você decidiu realmente assumir essa ressignificação. Então, eu costumo dizer que a Marcela, ela sempre foi Marcela. Só que ela precisou de 31 anos para poder ter coragem para contar para o mundo quem ela era de verdade, né? Quando eu era criança, eu nasci em 85, vale lembrar que não havia celular, né, tão fácil. A comunicação nossa era muito limitada e as informações se resumia à enciclopédia. Então, tudo que você quisesse procurar, você tinha que ir num livro, lá no sumário atrás, né? Depois você pegava e não tinha esse tipo de informação. As únicas referências que havia para pessoas trans naquela época era um programa que tinha no Silvio Santos, se não me engano, que era se é homem ou mulher, para você ver o nível do programa. Ou então Roberta Close, que erroneamente era tratada como hermafrodita. Isso é um erro, né? Já foi bem mostrado isso. Então, eu enquanto criança tinha um pouco de medo, um pouco de dúvida, porque eu não me sentia pertencente como gênero masculino, tal como eu fui criada, mas em contrapartida, tipo, eu tinha aquele desejo, aquela ânsia muito grande de mostrar para o mundo, opa, tem alguma coisa errada, mas eu não sei o que é. E eu não tenho a liberdade de falar para minha família, porque minha família é conservadora, né, é família do Sul, então, assim, tem várias questões ali bem pesadas que, se eu falasse, eu ia ser expulsa de casa, com certeza, ou coisas até piores. Então, eu demorei 31 anos, né, depois de muita terapia, de muita conversa com psicóloga, cheguei a ser casada durante um tempo, mas chegou um ponto que não dava mais. E percebendo ali as primeiras mudanças no Brasil, que estava começando a mudar, ter outras pessoas de referência, já estava surgindo na política nomes poderosos, nomes de pessoas fortes. Então ali eu percebi uma brecha, opa, é agora ou nunca. Então eu vou ser feliz, né? Comuniquei ao banco que eu trabalhava, que eu trabalho, né? Falei, ó, fulano vai morrer, né? Não vai mais existir essa pessoa e vai dar vez à Marcela. E até hoje estou aqui, né? Não foi um caminho fácil, foi um caminho tortuoso, mas eu costumo dizer que se tivesse que passar 1000 vezes por isso, 1000 vezes eu passaria.
que a alegria que a gente tem ao olhar no espelho e se identificar é algo que é muito gratificante. Eu costumo até dizer que assim, você não pode ver uma colher limpa que você quer se olhar no espelho já, você já quer dar uma olhada assim, porque isso é uma coisa muito impagável. E o espelho até então era meu inimigo. Uhum. E a sua família hoje, atualmente? Infelizmente eu faço parte da estatística, né, onde mais de 90% dos familiares ainda não aceitam, não conversam, ignoram, fingem que o problema não existe, né, eles simplesmente não fui expulso de casa porque eu já morava fora de casa, né, já não estava mais residindo faz um bom tempo, mas, né, meu pai faz tempo que não fala comigo, nunca mais falou, desde então, e com minha mãe eu tenho um pouco de contato. Eu costumo dar como exemplo, para quem curte Harry Potter, não é meu caso, né, mas tem um exemplo muito comum que é do Lord Voldemort, que uma das personagens do Harry Potter, lá, Hermione, ela faz um feitiço para apagar na memória. Todo mundo que conhece, né, o trio ali principal, ela faz um feitiço que desaparece, todo mundo esquece que existiram aquelas pessoas. Meu pai fez isso com minha família, então eu também fui proibida de ser citada. Qualquer pessoa que citava meu nome antigo, que eu nunca falo, era proibida totalmente, meu pai discriminava, brigava, e por conveniência da sociedade, o povo prefere não criar confusão. Então, melhor deixar quieto, melhor não tocar no assunto e vida que segue. Mas, né, eu costumo dizer que eu já perdoei do fundo do meu coração, não tenho mágoa, né? Que sejam felizes no caminho deles lá. Felizmente, já sou uma pessoa adulta, que já consigo me virar bem. Mas falar que não faz falta, eu vou estar mentindo. E no seu ambiente de trabalho, como é que foi esse primeiro momento? E depois houve uma melhora no ambiente de trabalho, nas políticas de diversidade? Você sentiu diferença? Eu costumo dizer que no banco, né, em si, o banco é um ambiente tanto quanto conservador, se essa palavra é mais certa, mas é um ambiente machista, de certa maneira, masculino, muito, muito homem, muitas pessoas brancas, né, muito formal, né, muito, com dress code muito rígido até então. Mas eu tive sorte que no período que eu fiz as minhas mudanças, que eu fiz o meu processo de afirmação de gênero, eu peguei uma gestão muito boa que estava muito para frente, que estava querendo mudar. Então, rolou alguma situação bem específica que, conversando com o presidente do banco, Paulo Caffarelli, na época, ele acabou que, uma hora ele falou, eu não sei como conduzir isso, porque até então já havia pessoas trans no banco, mas nenhuma em cargo de gerência. Mas a gente vai estudar, mas a gente vai olhar. Nós vamos fazer mídia, não vamos botar no jornal, não vamos fazer grandes anúncios, mas tudo que tiver de demanda, inclusive ele designou um vice-presidente na época só para demanda que eu sentisse que tinha, comunicar a ele, para poder aos poucos ir ajustando o banco. Tanto é que o banco ele é referência até os dias de hoje, ele foi o primeiro banco a permitir o nome social no sistema do banco, ele teve vários avanços, inclusive em outras esferas, né, da diversidade LGBTQIA+, como o casamento homoafetivo, permitir no plano de saúde, na previdência, ou mesmo uma licença paternal também, né, quando um casal de dois homens, numa adoção ali, poder permitir que um deles tire a licença também, e vários outros avanços. Então isso é uma coisa que me deu muita segurança e eu fui bem recebida. Então eu tive uma sorte muito grande de ter esse acolhimento, mesmo que seja forçado às vezes, mas eu senti verdade em muita gente. Então eu sou grata, né? Não quer dizer que não teve dificuldade, mas pelo menos institucionalmente eu nunca tive esse problema. E assim, do ponto de vista das instituições, das empresas, é uma necessidade que até então, até agora, a gente não via como poder andar para trás, né? Seria só avanços, né? E eu vi um dos seus vídeos falando no Instagram sobre a diferença entre fazer da diversidade um marketing ou fazer da diversidade uma política empresarial. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? A gente costuma falar que é um pinkwashing, assim como tem greenwashing, né? A gente tem uma empresa que não está de fato preocupada em sustentabilidade, que não absorveu na sua cultura isso, que ela não está realmente querendo fazer uma revolução. Mas ela viu que é interessante para conseguir recursos no mercado,
né? Falar que tem uma política de ESG, é chique isso, é bonito, né? Falar que existe uma pessoa trans num cargo, está contratando agora, pessoas PCDs, pessoas negras em cargo de liderança. Então, no fundo, na questão LGBTQIA+, ela não adotou essa cultura de fato, ela continua tendo a mesma mente machista, preconceituosa, né, homofóbica, transfóbica, só que ela se camufla, né, ela se adapta. Opa, não é bonito falar que eu não gosto desse tipo de pessoa. E com esses retrocessos que a gente tem visto muito recentemente, tem empresas que parece que estão se sentindo aliviadas. Opa, eu não preciso mais fingir que eu gosto de todo mundo, que eu sou a favor da diversidade. Eu posso continuar sendo a pessoa mesquinha, conservadora, de mente pequena, né, favorecendo um grupo minoritário, né, homem branco hétero, que domina até o dia de hoje e acabou. Então é isso que, infelizmente, eu fico triste de ver, mas fico feliz de ver que empresas que adotaram desde o começo em sua cultura a diversidade como lema, a diversidade, né, na sua governança, até hoje estão continuando esses processos, como a Natura, por exemplo, e várias outras empresas. Uhum. E isso está bem consolidado nessas empresas, né? Dificilmente se desmantela isso, né? Se bem que é bem mais fácil desfazer do que fazer. Mas, de qualquer forma, existe uma cultura que foi criada há anos atrás e que a gente, nesse momento, está vivendo isso, né? Até mesmo porque, quando isso é bem feito, quando isso é muito bem estruturado, traz muito resultado, né? Diversidade não é simplesmente uma palavra bonita para você falar que existe e que pratica. Não, isso traz ganhos para as empresas, isso aparece no balanço, por assim dizer, né? Até mesmo porque, se eu posso dar um exemplo aqui, num processo de entrevista, se eu começo a eliminar por grupos que eu não gosto, por questões de preconceitos, eu vou deixar um público muito restrito de homem branco hétero. Eu vou estar limitando a 20% da população brasileira, sendo que eu posso contratar 100%, por que não expandir todo esse universo? Quanta pessoa que eu não estou deixando de aproveitar, que não está nesse outro espectro, que eu não estou enxergando imediatamente, né? Então, diversidade nas empresas traz resultado, traz resultado. Isso é uma coisa que é inegável, já foi muito mais do que provado. Falta as empresas acreditar nisso e mais empresas começarem a ver, opa, dá resultado. Mas tem que ser bem feito, porque senão não decola, não vai, fica um negócio superficial e não traz um espaço de segurança psicológica para as pessoas que estão envolvidas. A gente costuma criar até um termo que eu gosto muito, é o token, criar um token na empresa, que é quando eu pego uma pessoa específica, vamos pegar um exemplo bem simples, uma pessoa PCD, né? Eu chamo para o C-Level, uma pessoa PCD, um cadeirante, que seja como exemplo, né? E tudo que é foto que a empresa tirar, a pessoa está lá. Você vai perguntar para a empresa se ela existe algum programa de desenvolvimento, alguma coisa? Não, tem nada. Mas ela faz questão que toda foto, que todo evento que tiver, toda manifestação pública, toda matéria de jornal, colocar a pessoa, porque ela virou um token, ela virou um objeto, ela virou um símbolo, né? Então, token é uma palavra muito antiga, mas ela significa isso. Então, essa empresa está fazendo um tokenismo de uma pessoa para vender uma falsa diversidade. É isso que a gente não quer. E, Marcela, voltando à questão do ESG, por que você procurou a Trevisan Escola de Negócios para fazer esse curso de pós-graduação? O que você achou que era interessante? Eu gostei bastante por causa de conhecer um pouco a escola. Eu tinha uma amiga minha que já estava fazendo o curso, estava gostando bastante, é de uma turma antes da minha. E eu sempre quis dar um pouco mais de roupagem, um pouco mais de conteúdo à minha fala. Eu costumo dizer que eu vivo o S. É meu dia a dia, é minha existência, não tem como fugir disso. E é minha paixão, inclusive, tá sempre estudando, não só a minha temática como um todo, mas assim, eu estudo bastante a questão do PCD, questão racial. Adoro, tenho paixão por isso. Mas eu precisava entender um pouco mais de governança, por exemplo. Eu precisava entender como que eu posso inserir isso nas empresas, como que eu posso tirar melhor proveito disso, como que eu posso errar menos também. E o curso ele veio muito a calhar nesse sentido de lapidar
aquilo que eu já sabia. Eu tinha um bom conhecimento, mas precisava lapidar. E realmente as trocas que a gente teve durante os 2 anos de curso ali foram riquíssimas. Aprendi muita coisa. A gente acha que sabe bastante, mas de vez em quando leva umas lapadas que você vê que sempre tem como aprimorar. E a escola sempre é muito bem conceituada, né? Então, para mim não foi uma escolha difícil, foi por indicação, mas muito feliz fiz a escolha certa. Uhum. E nessas 3 letras, a questão social é geralmente a menos popular, né? Dizer assim, o meio ambiente talvez seja o tema, a área que as pessoas querem mais estudar, né, e colocar nas empresas, mas o mais difícil mesmo é o social, né, mais do que a governança, inclusive. Então, pessoas Porque não chega como na vocês frente. Porque não chega na frente, né? A questão ambiental também é um tema que eu sou apaixonado, tem vários projetos que eu já desenvolvi, mas é uma questão que a diversidade não chega na frente, ela não é visível a um primeiro momento, o investidor não vai olhar de imediato, opa, essa empresa, ele vai olhar primeiro né, se essa empresa trabalha com crédito de carbono, se essa empresa tem algum projeto de sustentabilidade, o que ela faz, isso chama muito mais atenção, mudanças climáticas, impacto para a sociedade, e é muito mais fácil também até de enganar talvez, né, de eu fazer um greenwashing da vida, de eu botar um copinho de papel no café e achar que eu estou abafando, que eu estou causando, que eu estou salvando o planeta. E a gente sabe que não é só isso, não é suficiente, a empresa tem que ter muito mais do que botar um copinho de papel. Uhum. E um dos exemplos, acho que mais importantes, assim, das entrevistas que eu já fiz com pessoas trans, assim, e uma das queixas principais no ambiente de trabalho, nas empresas, é relacionada aos banheiros. Essa continua sendo uma questão, como que se faz para melhorar isso dentro das empresas? Infelizmente, isso é uma questão muito recorrente, né? Já tive problema, inclusive, em agência, sim. E é uma coisa tão besta, gente. Porque, assim, né, para os homens principalmente, mas eles não sabem que banheiro feminino tem cabine. Eu nunca vi banheiro feminino sem cabine, né? Então, eu acho que no imaginário de muitos homens, eles acham que banheiro feminino tem vários assentos, né, sanitários, em círculo, que as mulheres vão lá para conversar. Só isso que pode pensar, não tem algo que justifique pensar diferente disso. Quando na verdade não, gente, existe, né, as cabines bem separadinhas. E as pessoas vão no banheiro para fazer número 1 e número 2. Não vão para fazer outras coisas, não. Então, é uma bobagem tão grande, gente, tão sem nexo, tão ficar invocando com isso. Muitas empresas ainda perdem horas, perdem recursos, causam confusões quando as pessoas trans só querem fazer isso. Então, orientação... Que seria uma violência obrigar, é uma violência. né? Eu conheço, infelizmente, muitas pessoas trans, mulheres trans principalmente, com problema urinário, porque ficam segurando o xixi por horas e horas e horas. É gigante. Para evitar Tá? ir ao banheiro. Para evitar um constrangimento, alguma situação. Gente, não tem erro. Mulher trans se identifica como mulher, usa banheiro feminino. É um homem trans, usa banheiro masculino. Acabou, não tem por que problematizar um negócio simples. E as pessoas só querem usar o banheiro, elas não querem fazer nada mais do que isso. Marcela, como é que você vê agora nesse momento futuro, né? Vamos pensar que estamos num momento crucial do mundo, com a eleição do Trump, e o Trump está desfazendo várias políticas relacionadas à população LGBTQIAPN+. E isso pode ser que reverbere aqui no Brasil também, dependendo do que a gente tenha de eleição no ano que vem. Como é que você se protege disso? Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas eu costumo ser até um pouco otimista. Sempre antes de grandes revoluções, existe uma certa crise. Então, talvez, muita gente lá nos Estados Unidos mesmo, que não estava se posicionando sobre a causa, está sendo obrigada a se posicionar. Então, eu fico muito triste de ver várias políticas sendo abandonadas, uma série de violências, gente recebendo passaporte com nome morto, nome antigo, pessoas perdendo emprego, até porque você institucionaliza a violência. As pessoas se sentem empoderadas para poder agredir pessoas trans na rua, pessoas LGBTQIA+, as pessoas elas ficam
literalmente empoderadas, elas ficam muito cheias de direitos, assim, para poder estar fazendo isso, uma vez que tem uma figura central que externaliza isso. Só que, como eu disse, né, além de ser uma grande cortina de fumaça, porque as pessoas trans não são um problema mundial, não é o problema do rombo americano, não é responsável pela dívida, não como cargos de destaque no poder, agora que tem uma deputada, que é uma pessoa trans lá, uma única deputada por enquanto, né? Então eu vejo isso como uma grande cortina de fumaça, mas que pode ter um lado positivo. As pessoas vão se posicionar e vão começar a combater esse tipo de violência. Então a gente pode ter retrocesso, sim, devemos ter alguns poucos retrocessos, mas é importante manter a mobilização, manter-se junto com outras pessoas, conversar, tentar ajudar, até mesmo porque hoje tudo isso aí é um impacto a pessoas trans. Quem sabe amanhã eles revogam o direito da mulher de votar. Quem sabe começa, não está na Bíblia, não está escrito, não está nenhum... Começa a retirar direito de outras pessoas. Então tem uma frase muito que eu gosto da Marsha P. Johnson, que foi responsável pela revolta de Stonewall. Você nunca tem todos os seus direitos garantidos até que todos tenham direitos. Então, importante as pessoas não se iludirem. Ah, eu não sou trans, eu não vou me meter nisso. Eu não vou brigar. Hoje são as pessoas trans, amanhã pode ser você. Quer dizer, a resistência tem que ser de todos nós. Sempre, lutar sempre, né? O caminho do bem não é fácil, o caminho do certo não é tranquilo. Eu tinha até um bispo na minha diocese lá de Pesqueira, quando eu morava lá, que ele falava muito isso, né? Não é... Você fazer a coisa certa não é fácil. Né? O mais fácil é a pessoa fazer a coisa errada. É mais simples de pensar da maneira errada. Mas a gente tem que manter. Não é porque é difícil que eu vou deixar de lutar, que eu vou deixar de batalhar, que eu vou deixar de existir, que eu vou deixar de viver, né? Até porque minha existência é uma vitória. E toda vez que eu saio de casa, eu estou mostrando para a sociedade que eu existo, que eu resisto e que eu vou continuar. Mar, vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincera na resposta, tá? Sim. Eu queria saber se você se sentiu acolhido e confortável sendo aluna da Trevisan Escola de Negócios. Me senti bastante, né? Toda a postura da turma sabia que eu era uma pessoa trans, inclusive, porque eu sempre fiz questão de me posicionar bastante. Então, em alguns temas referentes a isso, eu fazia questão de comentar e, particularmente, sempre fui bem tratada, bem... Né? O pessoal se espanta um pouquinho, uma gerente geral de uma agência, né? Mas em contrapartida foi bem bacana, assim, nunca tive nenhum tipo de problema, né? Foi uma experiência bem gratificante. Que bom. Eu queria que você mostrasse seu livro para a câmera e falasse um pouco sobre ele. Então, eu lancei em 2023 meu primeiro livro. Eu digo primeiro porque vai ter um outro infantil esse ano e um de ficção para o ano que vem, que se chama Má, Eu, Mulher Trans. Esse filme aqui teve um bom sucesso, a gente lançou em 8 cidades diferentes no Brasil. A gente rodou bastante com ele, mas eu costumo dizer que esse livro aqui é para normalizar a existência de pessoas trans. Quando eu digo normalizar, para mostrar que eu não vim de chocadeira, que eu tenho pai, que eu tenho mãe, que eu tive família, meus pais são bem casados até hoje, não vim de família divorciada, que eu tive uma boa base, que eu não sofri nenhum tipo de violência na infância, para não falar outras palavras. E através do livro, contando a minha narrativa desde antes dos meus pais, para contextualizar por que é uma família conservadora, da onde que vem essa origem, da onde que vem esse conservadorismo sem nexo, um pouco hipócrita. Então, através da minha história, eu contextualizo tudo isso. Eu vou explicando, eu conto as minhas experiências, as minhas narrativas, como que foi crescer nos anos 90, com uma série de bombardeio, que isso era errado, que isso era proibido, que não podia, né? E isso vai até os dias atuais, de como que eu fiz o meu processo de afirmação no banco, de como que eu fiz meus procedimentos cirúrgicos na Tailândia, do outro lado do mundo, e de como que eu fui levando. Então a minha história, ela é uma senoidal, né? Você ri e você chora, você ri e você chora. Então todo mundo que lê, ele fala muito isso, que tem hora que você chora, tem hora que dá risada. E ao mesmo tempo ficou leve. Eu tentei não... Se eu fosse escrever tudo que eu passei, gente, não ia dar certo não. Mas eu deixei uma história leve também para não traumatizar ninguém, né?
E além de tudo, se a pessoa falar assim, eu não gosto de ler, né? Tem preguiça de ler. Cada capítulo tem uma pílula, que é uma pílula de conhecimento. Então, se a pessoa falar assim, ó, quero ler só as pílulas para aprender como trabalhar com pessoas trans. Gente, ela vai ler em 10 minutinhos todas as pílulas e vai ter aprendido bastante coisa também, né? O livro está vendido na Amazon, tem várias plataformas, várias livrarias. E também, assim, a arte é a maneira que eu encontrei de ajudar a minha comunidade, né? Então, eu tenho noção dos privilégios que eu tenho, ainda tenho. E então, é meu dever ético-moral estar contribuindo para a minha sociedade, para a minha comunidade, né? De mostrar. Então, por isso que eu fiz questão de fazer um livro. Lancei também um filme ano passado. Está no meu YouTube, liberei no YouTube dia 29 de janeiro, no dia da visibilidade trans. Então, para quem tiver interesse, tem lá no meu Instagram, Marcela Bosa, também tem no TikTok também. Bosa conhece, tá, gente, por favor, né? E é a maneira que eu encontrei de naturalizar, né? De falar por quem não tem voz, de brigar por quem não pode lutar. Então, se eu tenho força, se eu tenho condição, se eu tenho sabedoria, se eu sei os meus direitos, nada mais justo do que lutar por quem não sabe a sua força, para quem não sabe, para quem não tem voz, para quem não tem força. Muito bom. Você também é conselheira do município para as questões LGBT. Eu queria que você contasse um pouco qual é a sua função nesse conselho e o que vocês fazem, né? Como é que vocês tentam garantir os direitos das pessoas LGBT? A minha atuação no conselho ela é bem recente, né? Eu fui eleita o ano passado, então vai até 2026. Mas resumindo, tudo que é questão que envolve a comunidade LGBT no município de São Paulo, passa para consulta com a gente, seja a questão do centro de referência, seja a questão da conferência municipal que vai ser agora em maio, seja a questão da parada, né? A parada de São Paulo é a maior parada do mundo, então isso tem sua complexidade. Então, quando tem para deliberar algumas coisas pontuais, algumas questões específicas com o programa Transcidadania, então a gente trabalha muito esses aspectos sobre a ótica da governança, né? Porque isso que é o... E para mim é uma alegria muito grande, porque quando você pega a cidade de São Paulo, gente, que é maior que muito país, né? Aliás, maior que trocentos países, vários países. Então tem sua complexidade, não é uma coisa fácil, mas envolve muitas horas de dedicação, muitas reuniões, né? Além das ordinárias, a gente faz muitos encontros, muitas coisas assim, tudo para tentar melhorar o mínimo que seja para a população e com isso garantir que as pessoas tenham acesso a direitos, né? Recentemente teve um mutirão do emprego, rolou há 2 semanas atrás, que elas possam existir, que elas possam ter condição de saúde, que elas possam exercer sua cidadania, conhecer seus direitos, possam concluir seus estudos. Então, poder representar isso, poder, junto com meus colegas, é uma coisa que para mim é muito, muito, muito bacana. E tô pegando gosto, viu, gente? Então, no futuro, quem sabe eu faço parte de uns conselhão do governo federal, ou mesmo, como é o meu sonho também, participar do conselho de empresas. Muito bom. Os conselhos eles servem para isso, né? É uma maneira da sociedade participar da gestão municipal, estadual ou federal e tentar garantir as demandas, né, de uma certa população. Então, é muito importante o trabalho que você está fazendo também. E é gostoso, é legal, dá trabalho, é sábado a reunião, gente, então, direto reunião no sábado, mas é uma coisa que é legal porque você vê resultado. E o município de São Paulo tem alguns programas bem legais, né, então o Transcidadania mesmo é um programa que forma mais de 1000 meninas trans, que dá oportunidade com bolsa de estudo de poder concluir seus estudos, da capacitação em algum emprego, alguma questão, que através também dos mutirão de emprego também já as empresas se interessam e oferecem essas oportunidades. E, gente, se não puxar, né, essa população é marginalizada, é estigmatizada, tem uma série de viés, nome do meu filme inclusive, se não puxar o fio ali, se não tensionar um pouquinho a corda para dar um pouco de oportunidade para essas pessoas, a gente não vai mudar a situação das pessoas trans no Brasil. São quantos conselheiros, você sabe? A gente está em, se não me engano, 8 conselheiros da sociedade civil e mais 8 do setor público. Importante, hein? Marcela, obrigada pela sua presença.